Olá amigos, tudo bem? Eu sou o pastor Valdir Ferreira e nesse momento, nesta hora, eu vou estar sendo usado por Deus para passar algumas experiências da Palavra de Deus que Deus tem me mostrado dentro da Palavra de Deus para a edificação da sua vida, que me assiste, você que me ouve, você que precisa ouvir a Palavra de Deus. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento, crescemos na graça de Deus e no conhecimento da Palavra do Senhor. Deus tem algo especial para ti e eu vou estar te mostrando. Essa mensagem que eu vou fazer é uma continuidade de um vídeo que eu deixei, muito pequeno, falando um pouco sobre sábado. Vou dar continuidade. Cada vez que você assistir, você vai ver que eu vou ter alguma coisinha para falar mais além. Hoje eu vou estar falando algumas coisinhas a respeito aqui do sábado. Se nós, como dizem muitos aí fora, a Bíblia Sagrada relata assim: aqueles que fazem Paulo diz, aqueles que fazem acepção de dias, que querem guardar algum dia, se é para o Senhor Jesus, tendo Ele como único e Salvador, amém, é para o Senhor. Aqueles que não guardam, que não fazem acepção, é para o Senhor, é para entregar para Deus, buscam a Deus todos os dias, amém, é para o Senhor. Sabemos que na palavra de Deus, quando Israel recebe a ordem do Senhor dos seus mandamentos, e os mandamentos vieram por causa da rebeldia de Israel, e eu quero dizer Israel, não Jacó, porque o nome Israel foi dado a Jacó, porque Israel quer dizer aquele que luta com Deus, e Jacó lutou com Deus em oração e recebeu esse nome. Então a descendência ou de Israel ou de Jacó, que seja assim, vamos falar, eles receberam os mandamentos por desobediência. Porque no fato de Abrão, por exemplo, quando Deus passou para Abrão os mandamentos, quando Deus passou as promessas para Abrão, as promessas estavam em Jesus Cristo, que Abrão haveria de crer em Jesus, com Isaac e Jacó, Deus não entregou nenhum mandamento para Abrão. Deus fez promessas, e não foi promessa de maldição ou castigo. As promessas que Deus fez para Abrão era que todas as nações da terra ia ser abençoadas, todas as nações. Lá não está dizendo em Gálatas 3:7 uma nação ou 12 nações ia ser abençoada no frente de Abraão. Quando Deus dá as promessas, ele fala todas as nações da terra, e Abraão teria que expressar fé e crer. E Deus não deu nenhum mandamento como: Abraão, você vai ter que guardar o sábado. Deus deu sim para Abraão um costume que é até bom você observar hoje, que não levando para o ato religioso, que foi a circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão Deus deu era mais para o ato do homem não se tornar um homossexual, porque muitos têm se tornado homossexuais hoje porque os pais não têm observado o filho nascendo. De repente ele precisa fazer uma operação de fimose, o que seria chamada circuncisão naquela época. Mas enfim, isso aí é outro estudo, é outra história. O que eu quero passar para vocês agora é mais um pouquinho só. Veja bem, não vou estar esclarecendo tudo, algumas coisinhas profundas eu vou estar passando para vocês em respeito à questão do sábado, porque Abraão não recebeu isso quando recebeu as promessas. Para ele receber as promessas de Deus, ele não precisaria, como se diz, aguardar sábado, fazer outra coisa. Como está lá em Gálatas capítulo 3, versículo 22. As promessas foram feitas através da fé aos crentes. Então, olha lá, todas as promessas foram feitas para Israel, para americano, para português. Ela foi feita para todas as nações. Está lá, Gálatas capítulo 3, versículo 22. E as promessas foram feitas através da fé, daqueles que crescem em Jesus, aos crentes. Gálatas 3, 22, tá certo? Então eu quero que você preste atenção, que nós vamos falar um pouquinho do sábado. Sábado quer dizer descanso, repouso, né? E nós começaremos aqui, por exemplo. Lógico, eu não estou aqui para julgar ninguém não, nem religião de nenhuma, de forma nenhuma. Respeito todos, quero respeitar, quero que todos respeitem também a minha opinião, tá certo? Então, e eu vou estar passando aqui a opinião de Deus, o que Deus escreveu. Vai ver muitos estudos aí, mas se você for como criança, não criança pura, você nunca vai conseguir ser. Quando Jesus fala aquele que vier não vier como criança, não é porque você vai ser puro como criança, você nunca vai conseguir. É começar de novo. Quando ele fala como criança, você que já aprendeu, de repente você tem que voltar a ser criança novamente para começar a aprender tudo de novo. Você tem humildade bastante para assim começar a aprender tudo de novo? Vamos lá então. Comece aí no livro de Marcos. Marcos capítulo 2, Jesus Cristo diz assim. Marcos 2, Jesus diz bem assim, no versículo de 27.
Disse-lhes: o sábado foi feito por causa do homem, ou dos homens, e não os homens, ou aqui está homem, ou os homens, ou Jesus, por causa do sábado. Assim o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então, o que nós aprendemos? A palavra de Deus, ela disse que, Paulo fala, aquilo que me condenava, me serviu de condenação. Se não existisse a lei que condenasse, eu não ia conhecer a graça. Mas a lei que condena, me jogou aos pés da graça. Como aquela mulher que foi pega em ato de adultério. Existia um código de lei que ela tinha que ser apedrejada. Levaram até os pés de quem? Do autor e consumador da fé e da graça. Então ela encontrou com a graça através dos acusadores. Então eu quero passar para você o seguinte, que a própria lei que nós recebemos foi que nos fez chegar aos pés de Jesus Cristo, que é o dono da graça, nos abençoe. Isto é, existem mandamentos piores do que guardar sábado, que a pessoa tem que, às vezes, praticar e não pratica. Se a gente for ver, são diversos deles, não é só 10, nem 15, são muito mais de 20 mandamentos que Deus pede. E Paulo diz que a lei é espiritual, porque antes de eu falar da prática dela fisicamente, eu tenho que falar dos mandamentos espirituais, da cobiça, não cobiçarás a mulher do próximo, o marido do próximo, o boi do próximo, a fazenda do próximo, a riqueza do próximo, o emprego do próximo. Então isso tudo está na própria Bíblia escrito, e Paulo disse, a lei é espiritual. Jesus também disse, ela começa aqui. Então, quando você erra no coração, você já quebrou um dos mandamentos, como está lá em Romanos 13:8, que ele diz, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se há algum outro mandamento nessa lei, tudo se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas em Romanos eu vou chegar em outro vídeo, em outro estudo, em outro, talvez essa vai ser a parte 2, ou na parte 3 ou 4, em questão de nós estar falando do sábado. Mas aqui está dizendo que o sábado, há um grande mistério nesse negócio do sábado, que ele foi feito por causa do homem. Então vamos lá, vou ler novamente, Marcos 2, Marcos capítulo 2, versículo 27. E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem, ou dos homens, mulheres, do mundo, das pessoas, e não os homens por causa do sábado. Estou colocando no plural, porque você está falando de um homem só. Assim o Filho do Homem, Jesus, até do sábado é Senhor. Então deixa eu te explicar uma coisa. O sábado, que quer dizer descanso ou repouso, ele caiu no dia 7º. O sábado não caiu no dia 1º, no dia 2º, no dia 3º, no dia 4º, caiu no dia 7º. E por que o sábado caiu no dia 7º? Eu vou te explicar. Porque o sábado poderia ter caído no dia 8º, mas não existe o dia 8º. Mas poderia ter caído no dia 9º, mas não existe o dia 9º. Por que então que existe uma semana só de 7 dias? Porque no 7º dia foi consumada a obra. Se a obra fosse consumada no 8º dia, a semana ia ter 8 dias. Se o mundo fosse consumado no 7º dia, se Deus terminasse tudo no 9º dia, o sábado ia cair no 9º dia. Agora eu vou te explicar um mistério, não sei se nesse aqui você já vai entender. Quando Deus, ele cria todas as coisas, ele cria primeiramente tudo na escrita. Jesus, olha só, ele disse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Presta atenção, o começo dessa mesa aqui é o princípio, o alfa, que ele começou. O término dessa mesa aqui seria o fim, entendeu? Mas não o fim de destruir, o terminar. Então, imagina aqui o mundo, todo o universo, o planeta, tudo aqui nessa mesa. Ele começou a fazer, só que antes dele materializar, ele fez tudo escrito, como está na Bíblia, como você mesmo lê em Gênesis, que a cada dia foi feita as suas coisas. Só que a Bíblia Sagrada diz que ele fez tudo, e eu vou até ler aqui para vocês agora. Eu não ia ler, mas o Espírito Santo me cobrou aqui, eu vou estar lendo para explicar para você melhor. Aqui é a questão da criação, e nós vamos chegar lá. Se você gosta de aprender Bíblia, se você gosta de ver, aprender, então veja bem aqui, no livro de Gênesis capítulo 2, versículo de número 1. Assim os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º a sua obra que tinha feito, descansou no 7º dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra. Então, sábado, descanso, que Deus criara e fizeram. Versículo 4. Estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Olha lá, presta atenção. E toda a planta do campo que ainda não estava na terra. Quer dizer, se você observar no capítulo 1,
Deus já tinha criado tudo, ele já tinha sabido como que era. Deus ele já tinha feito tudo, só que tinha coisa aqui que não havia ainda. Quer dizer, mas na escrita, faltava o dizer apareça. Tudo foi desenhado. Primeiro houve uma maquete, houve um desenho, houve uma arquitetura. Ele arquitetou, ele pensou, ele juntou uma coisa com a outra e foi vendo que era bom. Foi feito no papel, ligando uma coisa com a outra. Ele não saiu fazendo as loucuras, né? Vamos falar o nome cavalo, vai ver o que vai aparecer. Nada disso. Tudo foi feito no porquê, porque tudo foi feito para um porquê. Então aqui, ó, não brotava, toda planta que ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, então não havia chuva, e não havia homem para lavrar a terra. E se você observar no capítulo 1, versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Capítulo 1 está dizendo que criou macho e fêmea. No capítulo 2, primeiro ele criou o homem. Depois de toda a criação, criou o homem, depois de criar todos os animais, répteis, quadrúpedes, tudo, aí ele foi criar a mulher. Mas no capítulo 1 a mulher estava criada, isto é, no papel, na maquete. Quem sabe o que é maquete, que está me ouvindo aí, sabe o que é isso? Comprou um prédio numa planta, o prédio não está feito, mas você vê uma maquete dele, você vê um desenho dele, como vai ser do princípio ao fim. Então ele, tudo aos olhos de Deus, está tudo feito do começo ao fim. E as coisas, por profecias, vão se cumprindo, vão se realizando, as profecias vão se cumprindo. Então aqui, o que acontece? Ele disse, eu sou o princípio e o fim, eu comecei e vou terminar. Quando Deus fez todo o seu planejamento de desenho, quando ele terminou, ele levou 7 dias. Por isso que a semana tem 7 dias. Se ele terminasse no 8º, ia ter 8. Se fosse no 9º, ia ter 9. Então, a semana tem 7 dias por causa disso. Tá certo? Porque ele teve que arquitetar tudo. Aí está dizendo assim, e está dizendo aqui, e Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Quer dizer, no capítulo 2 não tinha homem, no capítulo 1 ele já tinha feito. Então no capítulo 1, quando você termina, ele está falando do 6º dia. Então no 6º dia, Deus terminou tudo desenhado, arquitetado em maquete. Maquete é uma réplica, por exemplo, de alguma coisa, uma réplica do mundo feito, tudo pequenininho. Deus fez tudo e viu. No 7º é quando ele começou a materializar, e ele viu que tudo era bom. Então ele começa a dizer agora, ele começa a dizer, haja isso, mas tudo aquilo que ele já estava desenhando. Tanto é que aqui está dizendo que cada um foi criado no seu dia. Então ele foi fazendo. Se nós formos lá no Salmo 139, tá certo? Salmo 139, só para te falar do Salmo, para você entender o que eu estou falando. Aqui, no versículo 15, Salmo 139, versículo 15. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado, e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram meu corpo ainda em forma. Quer dizer, não tinha formação, mas Deus estava desenhando. Informe. E no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isto é, Davi recebe uma revelação de quando Deus fez as coisas. Ele fala, olha, o Senhor me viu quando não existia corpo, quando não existia pessoas, na profundeza, quando o Senhor fazia a profundeza da terra, o Senhor já estava também desenhando o homem. Então, quando o Senhor fez, então o sábado também, eu quero que vocês entendam, e esse dia de sábado foi para um fundamento. Então vamos lá, esse dia de sábado está representando quem? A construção final. Esse dia de sábado está representando quem? A perfeição da criação. Então o sábado, na verdade, ele já veio primeiro do que o domingo, do que a segunda, do que a terça, a quarta, a quinta, a sexta. Por quê? Imagine que você, que é pai e mãe, está aí, tem um filho, e você quer fazer uma casa, ou um clube para o seu filho, ou um parquinho para o seu filho. E aí você começa a desenhar como que vai ser, se vai ser no campo, se vai ser na cidade, o parquinho, o que você vai colocar nesse parquinho. Mas é tudo designado para o seu filho. Então o dia 7º quer dizer designado. Designado é quando algo já está premeditado. Designado é quando algo já está destinado a tal feito. Você separa, ó, esse dinheiro é para pagar tal conta, está designado para pagar tal conta. Então o dia de sábado já era designado para Jesus, a perfeição da criação, que é o que nos dá repouso, Então aqui, vê se você entende,
que tudo foi feito no seu dia. Então Deus criou tudo isso. Então o dia de sábado já era determinado, designado até ali. Como eu disse, o dia de sábado poderia cair no 8º dia. Não tinha problema o sábado cair no 8º dia, porque sábado quer dizer descanso, mas caiu no 7º quer dizer designado, que foi quando Deus terminou toda a criação. E o sábado simboliza quem? Jesus Cristo. O sábado é ele. Por que Jesus? Porque o sábado era quando Jesus ia visitar os espíritos em prisão. Na crucificação da sexta-feira, era o sábado que ele ia estar fora. Era o sábado que toda a criação ia ser consumada. Você sabia que até as matérias criadas precisaria da unção de Jesus, porque tudo se purifica com sangue, e só tem um sangue que purifica as coisas, como o Hebreu diz. Todas as coisas nos céus e na terra se purifica com sangue. Moisés mostrou isso no templo, quando ele perzia sangue na mesa, sangue nas bacias. Então, quando Moisés mostra isso, é que toda a criação do universo precisaria do sangue de Cristo, e estava designado para a crucificação. Então o sábado era o dia da crucificação, era o dia da morte de Jesus. O sábado era quando ele ia dar descanso e repouso ao pecador. Então o dia de sábado era o dia que ia se completar a obra de Deus de dar descanso ao pecador, aquele que vive no pecado. Então por isso que o sábado foi feito para os homens, é o dia da bênção, é o dia que Jesus Cristo esteve fora e que Israel se viu só, mas os pecadores que creram em Jesus se viram acolhidos, quando aquelas almas que estavam no inferno, a Bíblia diz lá na Epístola de Pedro, que ele foi até o inferno e pregou aos espíritos em prisão. Então, Jesus Cristo, no dia de sábado, que ele deixou, um dia ele falou assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Estava em outro lugar, ele teria que buscá-las. E ele teria que morrer aqui, ir para lá, pregar para elas lá, buscá-las e tirá-las de lá. Ele ia visitar um lugar que ele fez para os demônios e seus anjos, e ele ia tirar as pessoas que estavam lá, que no outrora foram rebeldes, tá certo? Que são também ovelhas dele. E o sábado, que era quando as pessoas pensavam que era o descanso deles, era quando ia vir um dia de luto para Israel, porém, o dia da consumação do universo. Porque a crucificação, ele estava ali, era algo que ia purificar tanto o passado como o futuro. Porque desde o princípio do mundo se falava da crucificação quando Adão e Eva pecou e teve que matar um animal vestido de peles. Então ali, desde o princípio do mundo, está lá o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, que existia uma réplica da morte dele. Já tinha uma réplica que lá no céu que ele ia morrer e ia dar vitória. Então essa réplica que ela se consumou fisicamente na época, 2000 anos e poucos atrás, isso no nosso calendário, queridos irmãos. Então caracteriza que na crucificação dele, o descanso do sábado cessou para aqueles que ficavam em luto todo sábado buscando a Deus, porque era um dia que Jesus ia estar fora. Ele não vai ser mais crucificado, ele não vai mais para o inferno. Então para que agora o sábado, se ele não desce mais ao inferno? Agora ele subiu, está acima de tudo, acabou. Então agora nós passamos até adorá-lo mais no domingo, que é o primeiro dia da semana, que nós entregamos o nosso melhor nome, o nosso primeiro para Deus. E como dizemos, sábado feito para os homens por causa da crucificação de Jesus, que foi o dia final, o dia que ia completar tudo e entregar a sua bênção. Mas, falando de repouso, no livro de Êxodo capítulo 16, olha, pega aí, Êxodo capítulo, eu vou ler aqui primeiro o 35, tá certo? Êxodo capítulo 35, versículo 2, ele fala assim: 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso do Senhor. Repouso. Por favor, amado ouvinte, presta atenção agora no que eu vou dizer. Repouso. Está escrito aqui, ó. Vou ler de novo. 6 dias se trabalhará, mas o 7º dia vos será santo, o sábado do repouso. Pegou aí? Repousar. Sábado do repouso. Sábado era designado porque é o completar da obra, né? E vamos lá em Êxodo agora, aqui no capítulo 16, Êxodo no capítulo 16, e com certeza Deus ele vai abençoar você muito, vai mudar a sua história quando você crer na palavra de Deus. Vamos ver aqui Êxodo capítulo 16, versículo, deixa eu botar aqui,
passar aqui. Êxodo 16, versículo 23. E ele disse-lhes: isto é o que o Senhor tem dito, amanhã é repouso, o santo sábado do Senhor. Então amanhã é repouso, o santo sábado, repouso. Você vai ouvir algo aqui tão profundo, né? Que você vai começar a aprender a palavra de Deus e ver como é que Deus é tremendo. Então agora ele está dizendo, o santo sábado que é o repouso. Por isso que lá em Deuteronômio fala assim: não entrarás no repouso do Senhor, está lá em Deuteronômio, capítulo 12, porque ele diz: vós circuncidais o prepúcio da carne, pois eu quero que vós circuncidais o prepúcio do vosso coração. Está lá em Deuteronômio, capítulo 12. Não entrará no meu repouso, ele diz lá. E que repouso que ele estava dizendo? Que é o sábado. Porque ele estava falando das terras prometidas de Canaã, que o povo ia entrar ali naquelas terras, e Deus disse que eles não iam entrar lá. Quer dizer, o repouso que Deus está falando é as bênçãos do Senhor, é a paz de coração, é a prosperidade, é a saúde. E nós sabemos que Israel era figurativo aquele repouso, era figurativo. Davi, ele foi buscar esse repouso de Deus. Que repouso era esse? E Deus revelou para Davi que esse repouso era a Nova Jerusalém, que ninguém entrou lá ainda, aquela que está lá no Apocalipse 20 e 21, a nova cidade, a qual Abraão esperava, a qual aqueles que creram esperaram pela fé, a qual nós estamos peregrinos nessa terra esperando uma pátria que não é daqui, uma pátria que vem do céu, aonde lá não habita nações, lá não entra nação escolhida, não entra igreja de Cristo. Quando dentro dessa cidade entrar, não nações, mas a igreja de Cristo, lá não entra judeu, grego, israelita, lá entra igreja do Cordeiro, a noiva do Cordeiro. Então, queridos, entrou, as nações vão habitar aqui fora na terra, e você sabe disso, olha Apocalipse 21, você vai aprender isso. Então, está falando do repouso. Aí nós vamos lá, Davi foi pedir a Deus sabedoria sobre que repouso era esse. Deus disse para ele: Davi, esse repouso que Josué não conseguiu dar era as bênçãos. Esse sábado que o povo tanto buscava era entrar naquela terra para ter paz, para ter bênção, para ter vitória, para ter... Sabe por quê, querido? Não tem como uma pessoa repousar nem sábado, nem domingo, nem semana inteira, nem domingo, nem de noite, nem de dia, em dívidas, doente, arrasado. Não tem. Eu desafio qualquer ser humano que tem repouso endividado, vendo os filhos passando fome, vendo a mulher passando fome, desempregado, desesperado, doente. Eu duvido quem consegue guardar dia ou sábado ficar parado. Meu irmão, o seu repouso é Jesus. Agora falta um repouso ainda. Vamos lá no livro de aos Hebreus. Aos Hebreus, para me terminar, aos Hebreus. Livro de aos Hebreus. Vamos lá. Aos Hebreus, capítulo de número 3 para 5. Capítulo 3. Vamos ver aqui no... Glória a Deus. No versículo 11. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Sábado santo. E ele está falando lá do passado. Olha o que ele está dizendo, no repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos aos outros todos os dias. Irmão, você tem que ser exortado todo dia. Por isso que é obrigado a vir para a igreja e ouvir a palavra todo dia. Durante o tempo que se chama hoje. Para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se tivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje: se ouvides a sua voz, não direitais os vossos corações, como na provocação, lá no deserto. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com o que se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, e a quem jurou que não entraria no seu repouso. Repouso é sábado, como eu li lá em Êxodo 16, 23, 27, e como eu li lá em Êxodo 35, 2, o repouso que é o sábado. Aí nós entramos em Hebreus capítulo 4, ele diz assim, olha só, no versículo 3, porque nós os que temos crido entramos no repouso, tal como disse, assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras tivessem acabado desde a fundação do mundo. Quer dizer, todas as coisas tinham acabado desde a fundação do mundo por escrito, porém Deus, ele ainda continua para terminar até o fim. Ele tem coisa ainda para revelar. Ele tem uma cidade preparada para cada um. E ele preparou um repouso para você que começa aqui. Eu li aqui, ó. E nós já entramos nesse repouso. Porque cremos naquele que prometeu o repouso para o seu povo. Porque, na verdade, Jesus disse assim: meu pai nunca parou de trabalhar, e nem ele. Ele disse: meu pai trabalha até agora. E eu também. Então, como que se trabalha até agora? Lá está dizendo que ele descansou. Então, que descanso é esse?
Então, na verdade, ele não ficou parado sem fazer nada. Ele buscava Deus. Israel tinha só o sábado para buscar Deus. Nós buscamos Deus domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Se fosse contar em questão do sábado, nós buscamos a Deus todos os dias. Agora preste atenção, versículo 4. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7. Eu estou lendo Hebreus capítulo de número 4, olha aqui, versículo 4, presta atenção. Porque em certo lugar disse assim, do dia 7º, sétimo, designado, ou do sábado, ou do repouso. E repousou Deus de todas as suas obras no 7º dia, presta atenção. E outra vez neste lugar, não entrarão no meu repouso, e outra vez neste lugar. Ele quer dizer, falando de outra vez. Aí diz assim, ó, visto pois que resta que alguns entrem nele, estou falando agora do presente, e que aqueles a quem primeiro foram pregados as boas novas, evangelho, a graça de Deus, não entraram, por causa da desobediência. Entraram, não está falando entraram, não entraram. Mas eles não, os que desobedeceram não entrou, então que repouso? Se era do sábado que está falando, então o sábado para Josué seria entrar naquela cidade, sim senhor. Então não fique pensando que agradar a Deus no dia de sábado é ficar parado, não. É você exercer tua fé e tomar posse da vitória, como pode essa terra aí, ó. Isso era o sábado para Deus, era o povo entrar na terra de Canaã, como diz que Josué não deu repouso para aqueles mais velhos, mas só para os mais jovens, como está escrito aqui. E olha só o que diz aqui, olha só, versículo aqui, pela desobediência, versículo 7, determina outra vez, um certo dia, isso é mistério, querido. Hoje, vou ler de novo, versículo 7 de Hebreus 4, determina outra vez um certo dia, hoje, vírgula, dizendo por Davi, muito tempo depois, quer dizer, se Davi está falando aqui, Davi está dizendo assim, ó, muito tempo depois, daqui a 4.000 anos, daqui a 5.000 anos tem mais um repouso. Como está dito, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações para você entrar no repouso. Que esse repouso, vamos lá, porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Significa que mesmo entrando naquela cidade com Josué e Caleb, eles não repousaram a sua alma, e o sábado não era considerado para Deus como repouso, mas sim o repouso que só Jesus Cristo dá, o arrebatamento e a morada na Jerusalém celeste. Esse quer dizer o sábado designado para lá. Ele teria que morrer para nos levar para lá. E o sábado, um dia de tristeza, de busca a Deus, porque Jesus esteve fora. O sábado se cumpria até a crucificação dele, que ele teve o sábado fora. Quando ele ressuscita, então ele cumpriu aquele sábado, então se parou. Israel tinha que entender isso. Se Israel entendesse, Israel falou assim, olha, o dia de sábado chegou. Ele foi crucificado na sexta-feira, sábado ele esteve fora, voltou triunfante no domingo, e o sábado aconteceu. Quer dizer, o que nós precisamos ver, e eles não entenderam isso. Mas tudo bem, vamos aqui. Versículo 9. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Nem todo israelita é de Deus. Tem gente que está falando, Israel de Deus. Israel de Deus é o pecador que ora. Israel de Deus era um Jacó trapaceiro, que não tinha linhagem nenhuma de escolhido, e clamou a Deus e disse, o Senhor for meu Deus, eu vou ser ministro e operante, e o Senhor será meu Deus, porque ele adorava outros deuses e não seguiu o seu pai. Então, queridos, olha, presta atenção, porquanto resta ainda um repouso para o povo de Deus, que é o arrebatamento entrar naquela cidade, porque aquele que entrou no seu repouso, ele próprio repousou de suas obras, como Deus das suas. Você sabe que, vou ler de novo, eu vou te mostrar aqui, porque aquele que entrou no seu repouso, você quer que eu mostre para você aqui? Então tá bom, versículo 14, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou no céu, sentiremos firmemente a nossa confissão. Quer dizer, Cristo completou a sua obra e entrou no repouso diante do Pai. Você está entendendo, queridos? Então, meus amados, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo da desobediência, porque a palavra de Deus é eficaz, significa que você não pode ficar fora da salvação. O repouso hoje é a salvação em Cristo Jesus. Ele já foi na frente e entrou, agora é nós, tá bom? Fique com Deus, no próximo estudo você aprende mais. Fui, tchau.